Ei, vocês já entenderam que vocês vão almoçar cedo hoje, né? Porque o bom dia foi assim, a oferta foi assim. A palavra também está no mesmo rumo. Bom dia, gente. Hoje eu trouxe uma palavra, assim, direto do trono de Deus, eu creio. Um confronto a mim e a você, a que a gente possa realmente desfrutar da misericórdia do Senhor. Amém? E o tema da palavra é: quem é você? Quem é você? Eu queria que você pensasse assim um pouquinho. Quem é você? Às vezes é difícil, né, a gente construir a ideia real de quem nós somos, né? Quem é você? Quem é você no Instagram? Quem aqui já conheceu alguém que você só tinha visto ela pelo Instagram, né? Seguia essa pessoa, já tinha visto foto dela no Instagram. E aí, quando você viu essa pessoa pela primeira vez, foi assustador. Eu já tive essa experiência de dizer, meu Deus, essa pessoa é aquela mesmo, né? Assustador. Por quê? Porque a imagem do Instagram não condiz, né, com quem de fato a pessoa é. Muitas vezes, as realidades são manipuladas. E assim também, mesmo sem ser no Instagram, a gente também, às vezes, vai construindo uma pessoa que é a pessoa que funciona em público, mas que é diferente da pessoa que é em casa, que é sozinho. E aí, hoje, essa palavra é um confronto sobre qual a imagem que você passa e qual a imagem que você realmente é. Será que se você tivesse hoje meia hora, 40 minutos para ficar quietinha no seu canto, construindo quem você é, né? Assim, com o máximo de verdade que você conseguisse colocar nesse pensamento, nessa construção, qual era a figura que sairia, né? Será que é de fato o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas acham que eu sou? Porque, de fato, todos nós criamos expectativas, né? A gente, às vezes, olha para alguém e imagina coisas a partir das nossas vivências, de quem nós somos. Mas o que eu quero trazer hoje é a importância da gente entender e saber e ter verdade na construção de quem nós somos. Porque se o nosso desejo é ser desconstruído no Senhor, né, é que o Senhor nos refaça, nós precisamos realmente saber quem nós somos. Porque o que é que Ele vai refazer? Se o que eu tenho sustentado não são verdades, né? Então, é muito importante que eu saiba quem realmente eu sou. Quem você realmente é quando ninguém está te olhando. Quem você realmente é quando ninguém está te olhando. Vamos olhar um pouco para a nossa reputação e para o nosso caráter. A nossa reputação é o que as pessoas pensam da gente. Elas olham ali, né, e talvez na primeira impressão, na segunda, na terceira. Minha avó dizia assim, quer conhecer alguém? Coma pelo menos 1 quilo de sal. Por quê? Porque 1 quilo de sal exige tempo, né? Para a gente comer 1 quilo de sal é muito tempo. Então, às vezes, a gente vai criando impressão, né? E essa é a reputação, é o que a gente vai gerando de expectativa do outro. Mas o nosso caráter é quem de fato nós somos. São nossos princípios e valores. São as nossas ações quando elas não estão sendo supervisadas, né? Não tem supervisão. Não tem plateia. Olha só o que Thomas diz. Reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe sobre nós. Nunca esqueça isso. Reputação é o que as pessoas pensam. E elas podem pensar o que elas quiserem. Mas o nosso caráter é o que Deus pensa sobre nós.
É o que ele sabe sobre nós. Uma definição bem popular sobre caráter. Se você não lembrar essa do Thomas, você lembra essa. Caráter é o que você é quando ninguém está te olhando. Ninguém está vendo. A ação que eu tiver ali vai revelar o meu caráter. Se pararmos um pouco para pensar nesse momento em comportamentos que tivemos, talvez hoje. Hoje talvez não deu tempo, né? Porque muitos acordaram só depois que chegaram aqui. Mas ontem, né, durante a nossa semana, se a gente for, né, assim, fazendo uma retrospectiva dos nossos comportamentos, né, de falas, de pensamentos que a gente teve, se aquele comportamento que você pensou agora, será se tivesse uma plateia, você faria dessa forma? Se tivessem pessoas olhando, né, avaliando, será que você teria esse comportamento? Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas coisas mais comuns, quando não estão sendo observados. Então, é no nosso dia a dia, nas coisas mais simples. Se você quer se conhecer, conhecer o seu caráter, saber como Deus te vê, é observar o seu dia a dia, nas coisas mais simples. Na forma que você trata sua esposa, na forma que você trata o seu esposo, as coisas que você acessa, o que você lê, o que você assiste. Eu lembro que eu estava assistindo um dia um filme no meu quarto, e aí o Anderson Filho chegou e eu desliguei a TV. Aí ele disse: mãe, por que você desligou a TV? Aí eu falei: filho, esse filme que a mamãe está assistindo é um filme de adulto. Não é para a sua idade. E aí ele falou assim: mas por que eu não... Como é que você assiste uma coisa que eu não posso assistir? Por que a senhora vê isso? Se não é bom para mim, por que é bom para você? Gente, os meus filhos, eles não pegam leve. E assim, foi muito reflexivo para mim. Tudo bem, a idade, tem as faixas, né? E eu expliquei isso para ele. Tem coisas que eu consigo ter acesso e organizar de uma forma que talvez ele não organizaria. Mas ele tem razão. Se é uma coisa que não vai fazer bem para ele, né? Por que eu vou estar consumindo aquilo? Por mais que minha idade permita. Então, existem coisas simples do dia a dia que o nosso caráter é revelado. Moisés foi exemplo de um grande líder, um gigante espiritual, né? Usado por Deus de forma extraordinária. Mas não foi anulado o fato de que ele era homem. Ele precisava, sim, também, como eu e como você, ser lapidado, ser moldado, ser transformado. É essa percepção que nós precisamos ter. Nós vamos estar lendo lá em Êxodo 2, do 11 ao 15, que diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Esse versículo fala que esses versículos falam que antes de Moisés matar, ele fez o quê? Olhou para os lados, né? Viu quem é que está me vendo, quem é que está olhando, né? Eu preciso da minha reputação.
O caráter, naquele momento, não importava. O caráter era de assassino. Mas a minha reputação não pode ser de assassino. Então, aqui é um ensino para mim e para você. O que é que nós estamos colocando na areia? E você vê também que o egípcio, quando vai falar com ele, quando ele vai no outro dia, né, que vai corrigir o egípcio, que ele se posiciona, né, como, né, baseado na sua reputação, ele se posiciona, é o que geralmente acontece. Quando a gente comete erros, a gente vive na defesa o tempo todo, porque a gente sempre vê o outro através da ótica que a gente vive. Então, o meu olhar para o outro é sempre achando que ele é assassino, porque o meu caráter é de assassino. Você sabia que quem engana sempre fica com medo de ser enganado? Quem rouba, todo o tempo tem medo de ser roubado. Por quê? Porque o olhar que você tem é a partir do seu caráter, não é da sua reputação. Então, ele foi administrar baseado na sua reputação, mas o seu caráter naquele momento foi revelado. O que nós estamos escondendo na areia? Por qual motivo Moisés olhou para os lados? Você acha que se houvesse testemunhas, ele teria matado o egípcio? O que vocês acham? Sim ou não? Talvez não, né? Naquele momento, ter ou não ter público determinou o comportamento de Moisés. E muitas vezes agimos de modo semelhante. O nosso comportamento não é baseado no nosso caráter, é baseado na plateia. Eu me comporto de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas que estão à minha volta. E isso é muito perigoso. Porém, se existem coisas que você não faz na frente dos outros, é bem provável que também não deveria fazer quando se estivesse sozinho. É bem provável. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. Será que eu estou vivendo baseado em uma reputação? Ou será que eu vivo baseado realmente num caráter firmado na rocha, que é Cristo? Como você trata seus familiares? Sua esposa, seus filhos, sua sogra. Gente, isso revela o nosso caráter. A forma que a gente trata as pessoas mais próximas revelam o nosso caráter. Eu lembro que uma vez a Aninha era pequenininha, né? E aí lá em casa tinha célula. E a minha célula era muito grande, né? Lá em Fortaleza, muita gente. E assim, né? Eu gosto de dormir cedo e o povo não ia embora e ficava. Então, quando as pessoas da célula iam embora, eu tava uma pilha, quando sobrava tudo para minha família. Quando ia embora o povo da célula, eu ficava estressada. Bora, menino, bora dormir, que amanhã tem aula. E não sei o quê. E botava esses meninos para dormir, banhava, não sei o quê. Aí um dia eu estava colocando a Aninha na cama, cobrindo ela. Ela olhou para mim e disse: mãe, a senhora é tão legal quando as pessoas da célula estão aqui. A senhora é tão legal quando as pessoas da célula estão aqui. A bichinha talvez não queria que a célula acabasse nunca, né? Por quê? Porque na hora que estava o pessoal da célula, eu era a líder da célula. No mínimo, eu tinha que sorrir e assinar, né? Então, quando as pessoas iam embora, era que o meu caráter era revelado. De impaciente, de estressada, e botava esses meninos para dormir com raiva, não sei o quê. Entendeu? Então, são nas pequenas coisas do dia a dia. E aquilo que a Aninha falou foi um confronto para mim. E eu disse: minha filha, me perdoe. Você está completamente correta. Eu vou estar conversando com o pessoal da célula para eles irem mais cedo, porque realmente, depois que eles vão, eu não tenho mais paciência. Eu não consigo ter. Então, a gente foi se organizando, o Anderson também foi me ajudando mais. Mas aquilo foi um confronto para mim, né? A minha filha, eu acho que tinha 4 anos. Os filmes que você tem assistido, seus pais podem assistir, seus filhos podem assistir, né? Assim como o Anderson filho. A sua postura em seu trabalho.
Eu e você somos chamados para ter um caráter inabalável no Senhor. Nós, como cristãos, quando estamos nos lugares, nós representamos o caráter de Cristo. E é isso que nós temos que carregar. Nós estamos aqui, como igreja, buscando o caráter de Cristo. E isso tem que ir acontecendo, né? Eu tenho que ir vivendo essas mudanças. Eu não posso ser um cristão baseado em uma reputação. Eu tenho que ser um cristão baseado no meu caráter, no caráter de Cristo, porque é isso que eu tenho buscado. O diabo tem colocado um engano na mente das pessoas, que se ninguém está vendo, ninguém ficará sabendo. E a Bíblia fala que não existe nada, diga nada, nada oculto que não venha ser revelado. Então, se você tem algo que você colocou embaixo da areia, coloque diante de Deus, procure alguém, peça ajuda, porque um dia vai ser revelado. Então, nós precisamos nos movimentar para ter o caráter de Cristo. Lembre-se sempre, o cadáver do egípcio não permaneceu escondido. Muitas vezes nós olhamos para a história, né, de Moisés e já lembramos do mar se abrindo, né, do seu cajado e aquele esplendor da glória de Deus sobre a vida dele. Mas lembrem-se também que o cadáver veio à tona, para que ele pudesse viver aquela manifestação da glória de Deus. Na verdade, a revelação do cadáver, né, apontou para o destino que Deus tinha para ele, né, levou ele para onde o Senhor queria usá-lo. Então, muitas vezes, Deus não está nos usando, Deus não está nos levando para outro nível. Nós não estamos abrindo os mares por aí, porque ainda estamos com os cadáveres enterrados, escondidos. Não vivem em função da vigilância dos homens. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com seu caráter, mas somente com a sua reputação. O caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar, mesmo que sem ninguém estar vendo, mesmo sem ninguém estar observando. Você vê ali uma oportunidade, algo que talvez na sua mente venha que ninguém nunca vai saber disso. É impossível que alguém saiba disso. Eu estou do outro lado do mundo. Mas o que te move é teu caráter. E se você tiver princípios, valores baseados na palavra de Deus, você sempre vai tomar a decisão correta. Se eu vejo dinheiro em algum lugar que pegaria, sem ninguém ver, mesmo precisando muito, eu escolho não pegar. Isso é caráter. O que somos na luz determina nossa credibilidade, mas o que eu sou no escuro determina a minha autoridade. Porque a autoridade quem dá é o Senhor. Reputação, né, os homens vão dando credibilidade, crédito, todas essas coisas são os homens que dão. Mas a autoridade, ela vem do Senhor, que conhece a nossa conduta, né, que conhece o nosso caráter. Diante dos homens, precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o nosso caráter. É daí que vem a nossa autoridade. Gente, é incrível como o diabo vai cauterizando a mente das pessoas, que elas esquecem que Deus nos vê o tempo todo. Ele é onipresente. Ele nos vê o tempo todo. Não adianta a gente vir para a igreja e interpretar uma santidade, né? Não adianta na célula eu me posicionar como santo, quase um sacerdócio. Não! Deus nos vê o tempo todo, nas pequenas coisas, Ele nos observa o tempo todo. Ele é conosco o tempo todo. É importante zelar pela nossa reputação. Afinal, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Não é porque a pastora falou que o importante é o caráter, é o que Deus pensa sobre mim.
Aí eu vou, né, não faz sentido eu sair tendo uma má reputação, né, tendo uma má postura. A reputação, ela é importante, só que a reputação ela tem que ser o resultado de um caráter firmado na rocha. Porque se eu não tenho caráter e tenho reputação, eu sou um hipócrita. Eu só tenho construído uma imagem de quem, na verdade, eu nem sou. Então, é muito importante, sim, a reputação. Mas tem que ser uma reputação fruto de um caráter. Lá em Provérbios 22:1 diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A reputação deve ser uma extensão do nosso caráter e não uma forma de enganar os que conseguem ver o nosso íntimo. Nós precisamos sim ter uma boa reputação, mas ela precisa ser fruto do nosso caráter. A boa fama precisa fazer parte de quem somos. Não é não, agora eu tenho que ter essa ação. Agora sim, dessa forma, porque, né, aqui a igreja, ou então assim, eu tenho que me vestir dessa forma, porque aqui a igreja, ali eu me visto de outra forma, né? Porque assim, são outras pessoas. Não. O que a gente carrega, a gente vai para todo canto. O que a gente carrega é em todo lugar que a gente vá, porque Deus nos vê o tempo todo. É muito triste, às vezes, ouvir frases assim. Esse aí, ó, não paga ninguém. Gente, não pagar as pessoas é falta de caráter. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Se a gente se compromete com algo, a gente precisa cumprir. Ai, pastora, mas é porque a senhora não sabe minha realidade. Eu também não sei. E também, talvez eu nem precise saber. Mas o que eu preciso te dizer é que só se comprometa com o que você pode. Você carrega a identidade de Cristo. Talvez aquela pessoa que lhe fez uma venda ou que fez um negócio com você, ela vai conhecer Cristo através de você. E é esse exemplo que você vai levar? Então, esse é um confronto para mim e para você. Não ser fiel aos nossos compromissos financeiros é falta de caráter. Esses dias eu fui... O celular da Bel estava muito quebrado. Quebrou tudo que tinha que quebrar, assim, eu acho. Tudo que podia quebrar. Enfim, estava bem destruído. E o pastor Santos falou, né, na conferência sobre dinheiro de sangue, de sacrifício. Quando você, por exemplo, superfatura uma coisa, que vende para alguém uma coisa superfaturada, ali é um dinheiro de sangue, é um dinheiro de sacrifício, né? Deus não abençoa aquilo. E aí ele falou disso, né, na conferência. E aí eu fui levar o celular dela para trocar. A nossa expectativa, o nosso olhar é que o celular não valia nada. Aí eu disse, não, filha, vamos tentar, né? A gente leva lá, porque às vezes eles usam as peças, as coisas de dentro e tal. E aí a gente levou o celular para ser avaliado, né? Para fazer a troca. E aí, para nossa surpresa, existia um valor, né? E a pessoa falou, olha, pastora, dá para receber por tanto. Aí eu fui falar para a Bel, eu digo, Belzinha, a moça me deu a devolutiva e tal, ainda vai receber por tanto, eu achei até muito. Aí ela falou assim, mãe, será que esse dinheiro não é um dinheiro de sangue? Por quê? Porque naquele momento, como o nosso olhar para o celular era de zero valor, quando ela viu o valor que a moça colocou, ela achou que, de alguma forma, a gente estava enganando, entendeu? A pessoa. E aí eu disse, amor, mas ela avaliou, ela sabe, né? Eles fazem um cálculo que a gente não tem esse conhecimento. Então, talvez, há alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, numa situação dessa, eu ia me sentir em vantagem. Mas, naquele momento, a minha filha deu essa devolutiva de se sentir mal, porque ela não queria tirar vantagem em cima de outra pessoa. Então, é esse caráter que é o caráter do Senhor. Eu posso ganhar, mas o outro também. Eu não tenho que ganhar sempre em detrimento do outro.
esse é o caráter que o Senhor tem nos desafiado a ter. Jesus, ele confronta os fariseus repetidas vezes. Ele nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Então, essa manhã, o meu confronto, né, para mim e para você, é o quanto que eu tenho vivido, caminhado de acordo com o meu caráter, ou se eu tenho apenas passado os dias de acordo com a minha reputação. Lá em Mateus 6:1 diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Não existe recompensa para quem está vivendo para impressionar os outros. Nós estamos vivendo, gente, para glorificar a Deus. Não é para impressionar ninguém. Não é para isso que o Senhor me chamou e te chamou. Jesus era campeão de escolher pessoas com caráter deformado e transformar em grandes homens e mulheres de Deus. E hoje eu desejo que venha a luz de Deus na minha vida e na sua vida, para que a gente realmente possa entender que nós talvez éramos improváveis, sem caráter, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou. E a partir de agora eu preciso assumir essa postura. Tudo que está, hoje o Senhor quer trazer à luz tudo que está embaixo da areia, para que você possa ser usado grandemente por Deus. Não esqueça disso. Se ainda tem coisas na areia, você nunca vai chegar no lugar de abrir o mar. A areia, tudo que está embaixo da areia precisa sair para que o Senhor possa te usar para abrir o mar, trazer liberdade não só para a sua vida, né, mas trazer libertação talvez para uma nação, para um povo, para uma cidade, para um bairro, enfim. Para que Moisés abrisse o mar, primeiro, sua falta de caráter teve que vir à luz. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. Nós não somos chamados para impressionar a multidão, para impressionar pessoas, para fazer performance. Hoje existem cursos e cursos e mais cursos na internet para você aprender a performar, né? A se comportar de uma forma. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para glorificar o seu nome. Lá em Colossenses 3, do 22 ao 24, diz assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu e você precisamos entender que tudo que nós fazemos é o Senhor que nós estamos servindo. Se eu tenho um trabalho, ali é o meu lugar de glorificar o Senhor. Tudo que eu faço no meu trabalho, eu tenho que fazer como para o Senhor. Tudo que eu faço na minha casa, eu tenho que fazer como para o Senhor. Se eu for pensar, não, eu só vou fazer isso se o Anderson merecer. Eu só vou fazer isso se os meus filhos fizerem isso. Sempre, né, trazendo a comparação, trazendo a competição. Não, gente, eu não vou sair do lugar. Eu faço para o meu marido como para o Senhor. Eu faço para os meus filhos como para o Senhor. Eu faço para a igreja, eu sirvo a igreja porque eu estou servindo ao Senhor. Amém? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Esse é o grande segredo.
Mesmo que ninguém esteja te olhando, Deus te vê. Mesmo que ninguém esteja te olhando, Deus te vê. Lá em Gênesis 39, no verso 8, diz assim: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a mulher, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Essa aqui é a história, né, que fala da mulher de Potifar, que queria porque queria possuir José. E aqui eu tirei um pedacinho que narra, né, que José o tempo todo se protegia. Mas algo que chama muito a minha atenção é quando a palavra diz assim: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele estava, né, pensando no seu chefe, no seu senhor da terra, honrando, né, tudo aquilo que ele confiou a ele. Mas a maior preocupação de José era com o Senhor. Porque talvez se ele tivesse ido dormir com ela, talvez, né? O marido nunca soubesse, mas ele sabia que o Senhor estava vendo. O Senhor estava ali, os olhos do Senhor estavam ali. E duas lições que eu queria tirar desse texto. Ele se recusava a deitar-se com ela. Essa decisão, não deitar com aquela mulher, mostra o caráter de José. Ele se comportou, né? O texto nos mostra que não tinha ninguém, nem um funcionário. Sabe aquela coisa que só tem você. Se você fizer, revela seu caráter. Então, esse texto mostra que José ele tinha caráter. E a segunda é evitar ficar perto dela, revelando o conhecimento de sua fragilidade. Então, é importante a gente agir a partir do nosso caráter, mas é muito importante também a gente se proteger, porque entendendo a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o quão nós somos tentados quantas e quantas vezes a fazer o que é mais fácil, né, a fazer o que talvez me traga maiores benefícios. Então a gente precisa ficar vigilante, reconhecer que existe perigo, né? Provérbios 6:27 diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? José queria agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus. Então, ele sabia, né, que se ele, por mínimo que fosse a faísca, ele podia ser incendiado. Então, ele fugia, ele corria, ele se protegia. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A grande preocupação de José era Deus. Não importa se há ou não testemunhas humanas, os olhos de Deus estão sobre nós. Olha lá em Provérbios 5:21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Todos. São todos os nossos passos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Em relação a isso, é muito importante a gente perceber o quanto a nossa humanidade é caída, né? O quanto nós carregamos humanidade também. E perceber também que existe uma misericórdia que nos ergue. Porque, às vezes, eu percebo que existem pessoas que, quando têm o contato, né, desse olhar do Senhor, que o Senhor revela o quanto nós somos falhos mesmo, gente. Se eu parar para pensar tudo que eu vivi essa semana, talvez o que eu pensei, o que eu falei, o que eu senti, eu talvez seria indigna até de pregar. Mas as misericórdias do Senhor nos
resgatam, né, nos alcançam todos os dias. Então, é muito importante eu reconhecer, né, o quanto da minha humanidade é caída, mas não posso permanecer nesse lugar. Ai, porque eu sou uma pecadora. Ah, porque é horrível. Ah, porque eu sou péssima. Não, eu preciso reconhecer para clamar pela misericórdia de Deus e dizer, Senhor, me tira desse lugar. Eu não quero mais ficar aqui. Senhor, me resgata. Muda o meu caráter, muda a minha história. Tira todo o cadáver que tiver enterrado, porque eu quero viver na tua glória, na tua presença. Eu não vou parar. E continue, não desista. Essa é a postura que nós devemos ter. Lá em Jó 34 diz assim, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Hebreus 4:13 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Chegará o dia em que tudo o que estava oculto será trazido à luz. Chegará esse dia. Então, nós precisamos estar firmes. Tudo será descoberto. Nada que fazemos escondido permanecerá escondido. Um dia tudo será revelado. Moisés nunca achou que aquele egípcio que ele matou seria descoberto. Muitas pessoas também ainda vivem com essa mentalidade. Nunca acha que o que ela fez um dia vai vir à luz. Um dia vai ser descoberto. Um dia vai vir de uma forma talvez horrível, né? A gente vê muito isso na política. Quando alguém se candidata, né, que vai para um lugar de destaque, né, que a gente está vendo, menino, o povo acha vídeo até da infância da pessoa, né? Acha vídeo de tudo e vai expondo na internet, aí vira aquela cachorrada, corta aí, irmão. E vira aquela confusão, né? E vira aquilo tudo. Por quê? Porque como a pessoa não se resolveu, né? Não foi lá, não resolveu aquela situação, aí as pessoas vêm, pegam o cadáver e jogam na internet. E aí vira aquela confusão. Então, nós precisamos, por nós mesmos, em busca do caráter de Cristo, tirar todo o cadáver que, de alguma forma, a gente enterrou em algum momento da nossa vida, para que a gente possa viver a plenitude do Senhor. Muita gente tem vivido com sujo, colocando as coisas, as sujeiras embaixo do tapete. Naum 3:5 diz assim, eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Meu Deus. Meu Deus. É muito. Eu sempre que eu tenho a oportunidade que eu possa aconselhar alguém que está vivendo uma situação que precisa mudar algo assim na vida, que traz vergonha, né? Eu sempre digo, é muito melhor você se movimentar e ir aos poucos mudando isso, né? Mudando isso na sua vida, do que vir alguém de forma, às vezes, até maldosa e levanta e mostra a tua nudez. Porque existem pessoas que gastam tanta energia para proteger a mentira, para proteger a atitude errada, para proteger, né, talvez um cadáver que está ali, passa a vida toda. Talvez se José não tivesse colocado aquele cadáver lá para fora e viveu o que o Senhor tinha ensinado para ele, talvez ele estaria até hoje ali rodeando aquele cadáver, protegendo, porque ninguém pode saber que eu matei, ninguém pode saber que eu roubei, ninguém pode saber. E aí vai ficar ali a vida inteira. Tem gente que vive a vida inteira em volta de proteger uma besteira que fez, né, uma situação que viveu. Não, nós precisamos liberar isso da nossa vida, nos agarrar à misericórdia de Deus e crer que o Senhor vai sim mudar a nossa história, o nosso caráter, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma quando a gente apresenta diante de Deus e Deus nos muda. Então, que a gente possa organizar isso, não esperar que alguém venha
e jogue a lama no ventilador. Lá em 1 Timóteo 5:24 diz assim: os pecados de alguns são evidentes, né? Os evidentes até gera comentário na multidão, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros só vão se manifestar posteriormente. Então, o que é que ele quer dizer? Que tem pecado que é evidente, todo mundo sabe. Mas tem pecado que só depois que vai vir à tona de outros. Então, no geral, todos nós temos pecado. Então, é muito triste quando eu perco a minha vida falando do pecado evidente dos outros e não cuido de mim, não cuido das minhas questões, né, do que Deus quer mudar em mim, do que Deus quer mover em mim. Então, não perca tempo querendo mostrar o defunto do outro, né, que está enterrado. Vá cuidar de desenterrar os seus. Tudo será julgado. O momento devido do julgamento fica por conta da sabedoria de Deus. E o que é que acontece muitas vezes? Nós nos colocamos como juízes e começamos a apontar o pecado dos outros, né? Começamos a falar, a julgar. Esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é debaixo da misericórdia de Deus, clamando pelas nossas próprias questões. Eu creio que o juízo de Deus não é imediato, porque Deus tem expectativas no nosso arrependimento. O Senhor, essa manhã, o coração dele clama pelo meu e pelo seu arrependimento. É a chave que nós temos para viver a glória de Deus. É entender que nós somos tão falhos, né? Que a nossa humanidade nos coloca em cada situação horrível. Mas nós temos um Deus misericordioso que nos pega pela mão e nos resgata e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Lá em Apocalipse 2 diz assim, no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Uau! Gente, só esse texto deve nos mover em temor para o resto da nossa vida. Antes de trazer juízo, Deus quer derramar arrependimento. Tiago 2,13 diz assim, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Mas sempre, diga sempre, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa manhã é uma manhã da misericórdia de Deus. Eu queria te motivar, eu queria te confrontar para que você perceba o quanto que a sua humanidade é caída. O quanto de coisas que talvez a gente tem feito que está tão distante do caráter de Deus. Mas que o Senhor nos oferta essa manhã misericórdia. A misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Mas, quando a misericórdia é desprezada, o juízo certamente se manifestará. Então, eu queria te dizer essa manhã, escolha a misericórdia. Se apegue à misericórdia. Agarre a misericórdia. Não saia daqui sem receber a misericórdia de Deus sobre as suas falhas, sobre os seus erros, sobre o que te prende de viver o melhor de Deus aqui na terra. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor.